Foi quando o apito final soou que eu entendi tudo. Eu estava sozinho num apartamento que não era meu, numa cidade que não era minha pátria, a milhares de quilômetros de Lima, a uma vida inteira de distância do Maracanã. Não havia ninguém ao meu lado para abraçar. Não tinha camisa vermelha e preta para arrancar do corpo em êxtase. Só tinha o brilho da tela iluminando meu rosto molhado. E mesmo assim, naquele momento absoluto, eu senti o estádio inteiro dentro do meu peito. Senti cada grito que eu não dei ecoar nas minhas costelas. Senti o peso de uma taça que eu nunca toquei queimar nas minhas mãos vazias. Foi ali tremendo sozinho que eu entendi, não importava onde eu estava. O Flamengo não precisava da minha presença física para me fazer parte daquilo. Porque Lima não aconteceu num estádio. Lima aconteceu dentro de mim e aconteceu dentro de milhões de corações espalhados pelo mundo, batendo no mesmo ritmo, sangrando as mesmas cores, chorando a mesma glória. Mas antes de você entender por que aquele dia mudou minha vida, preciso te levar de volta ao começo dessa história. Tem jogos que você assiste e tem jogos que te atravessam. Lima foi desses que atravessa, que entra pela retina, queima o nervo óptico, desce até o coração e faz morada permanente na sua memória. Eu sabia, semanas antes, que não estaria lá. Não fisicamente. Não havia voo que chegasse a tempo, não havia dinheiro que pagasse a viagem, não havia milagre logístico que me colocasse naquelas arquibancadas pintadas de rubro-negro. E mesmo sabendo disso, mesmo aceitando essa realidade, com a resignação de quem já aprendeu que ser torcedor é, muitas vezes, amar de longe, eu sentia algo diferente. Sentia que desta vez a distância não importava. Porque o Flamengo não é um lugar. Nunca foi. É uma frequência, é uma vibração que conecta milhões de almas espalhadas pelo planeta, todas sintonizadas no mesmo canal de fé, dor, esperança e glória. Você pode estar em Lima, no Maracanã, num bar em Bangu, numa sala em São Paulo, ou sozinho, num apartamento no exterior. Não faz diferença. Quando o Flamengo joga uma final de Libertadores, todos esses lugares se tornam um só. Todos esses corações se tornam um só coração gigante pulsando junto, sofrendo junto, explodindo junto. Eu aprendi isso sendo gringo. Aprendi que você não precisa nascer no Rio para entender o puto significa vestir vermelho e preto. Não precisa ter crescido nas ruas de Copacabana ou ter frequentado a Gávea desde criança para sentir o peso dessa camisa. Porque o Flamengo transcende geografia, transcende idioma, transcende até a lógica. Como é que um cara que cresceu a milhares de quilômetros do Brasil, que falava outra língua, que não tinha conexão sanguínea com esse país, se apaixona perdidamente por um time de futebol brasileiro? Não dá para explicar com razão, só dá para explicar com emoção. E a emoção não respeita fronteiras. A emoção não pede passaporte. A emoção simplesmente acontece. Te pega desprevenido, te arrasta para dentro de uma história que você nem sabia que queria viver. E te faz entender que agora você faz parte de algo maior que você mesmo, maior que qualquer estádio, maior que qualquer continente. Você faz parte da nação. E a nação não tem limites geográficos. Ela existe onde quer que exista um coração que bata por essas cores. Então, quando Lima se aproximava, eu não sentia falta de estar lá. Eu sentia algo mais complexo. Sentia uma mistura estranha de saudade antecipada e pertencimento profundo. Saudade de um lugar onde eu nunca estive. Pertencimento a um momento que ainda não tinha acontecido. É difícil explicar para quem não vive futebol com essa intensidade. Como você explica que chorou sozinho na frente de uma tela? Como você explica que sentiu dor física quando o time sofria? Que sentiu o ar faltar nos pulmões em cada momento de tensão? Como você explica que mesmo sem tocar em ninguém, você se sentiu abraçado por milhões? As pessoas vão dizer que é exagero, que é só futebol, que é só um jogo. Mas essas pessoas não entendem. Não entendem que o Flamengo não é entretenimento. É identidade. É quem eu sou quando tiro todas as máscaras. É a parte de mim que não mente, que não finge, que não se esconde. É a parte de mim que sangra de verdade. E em Lima, essa parte sangrou, gritou, morreu e ressuscitou. Tudo isso enquanto eu estava a milhares de quilômetros de distância. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia, mesmo sem ter estado lá. Lembro do silêncio pesado antes do jogo começar. Daquele silêncio que não é ausência de som, mas presença de tensão pura. Lembro de olhar para a tela e pensar, daqui a algumas horas ou eu vou estar destruído ou eu vou estar renascido. Não existe maiotermo em jogo de Libertadores. Não existe foi legal. É o tudo ou nada. É o morte ou glória. E eu tinha escolhido viver isso sozinho. Não por opção, mas por circunstância. Porque às vezes a vida te coloca em lugares onde você não consegue compartilhar fisicamente os momentos mais importantes, onde você não consegue abraçar seu pai, seu irmão, seu amigo flamenguista, onde você não consegue ir pro bar, vestir a camisa, sentir a energia coletiva. Mas mesmo na solidão física, eu não estava sozinho, porque eu sabia que naquele exato momento milhões de pessoas estavam sentindo exatamente o que eu sentia. O mesmo frio na barriga,
a mesma boca seca, o mesmo coração acelerado, todos conectados por um fio invisível que atravessava oceanos, continentes, fusos horários. Esse fio se chama amor, e amor não precisa de presença física para existir. Quando o jogo começou, o mundo desapareceu. Não existia mais apartamento, não existia mais cidade estrangeira, não existia mais distância, só existia aquele retângulo verde iluminado na tela. E aqueles jogadores que carregavam meus sonhos nas chuteiras. Cada momento era uma eternidade. Cada situação de perigo era um soco no estômago. Cada oportunidade desperdiçada era um grito que eu não conseguia soltar porque não podia acordar os vizinhos. E foi aí que eu percebi algo poderoso. Torcer sozinho te força a sentir tudo de forma ainda mais intensa. Porque você não tem para onde despejar a emoção. Você não pode virar para o lado e gritar com alguém. Você não pode abraçar, chorar no ombro alheio, dividir o desespero. Você tem que segurar tudo dentro de você. E essa pressão interna é quase insuportável. É como se você estivesse sentindo por você e por todos os outros ao mesmo tempo. É como se o seu peito tivesse que caber toda a angústia da nação. E ele não cabe. Ele nunca vai caber. Mas você aguenta, porque você não tem escolha. Porque você é Flamengo. E ser Flamengo é aguentar o insuportável. Eu me lembro do momento exato em que eu entendi que aquilo era maior do que futebol. Não foi numa jogada específica, não foi num lance. Foi num segundo de silêncio dentro de mim no meio do caos. Quando eu percebi, se eu morrer agora, pelo menos eu vivi isso. Soa dramático, eu sei, mas é verdade, porque tem coisas na vida que valem mais do que a própria vida. E sentir o que eu estava sentindo naquele momento era uma delas. Era uma conexão tão profunda com algo maior, uma entrega tão completa a uma causa coletiva, um amor tão puro e desesperado, que eu entendi por que as pessoas dizem que futebol é religião. Porque é fé, é devoção, é sacrifício, é esperança contra todas as probabilidades. É acreditar no impossível até o último segundo. E eu estava ali, sozinho na minha escuridão privada, acreditando com a força de milhões, carregando a fé de todos os flamenguistas que estavam longe, que estavam chorando em silêncio, que estavam morrendo de medo e de amor ao mesmo tempo. Nós éramos uma legião invisível, espalhada pelo mundo, mas unida pelo mesmo sangue rubro-negro. Lima não foi só uma taça, né? Foi uma confirmação. Uma confirmação de que pertencimento não precisa de geografia. De que você pode ser Flamengo em qualquer lugar do planeta e sentir a mesma coisa que alguém que nasceu na Gávea. Lima provou que a nação não é metáfora, é literal. Somos milhões de pessoas que nunca se encontraram, que falam línguas diferentes, que vivem vidas completamente distintas, mas que compartilham a mesma essência, a mesma dor quando perde, a mesma alegria quando vence, o mesmo orgulho de vestir essas cores. E isso, essa conexão invisível mais inquebrável é o que nos mantém vivos, porque a vida pode ser solitária, pode ser dura, pode ser cheia de distâncias e separações. Mas enquanto você tiver o Flamengo, você nunca está completamente sozinho. Você sempre tem milhões de irmãos que você nunca viu, mas que sangraria por você sem pensar duas vezes. Porque vocês compartilham algo que vai além de razão, além de lógica, além de explicação. Vocês compartilham uma paixão que não escolheram, mas que os escolheu. E uma vez escolhido, você nunca mais consegue ser outra coisa. Você é Flamengo até o último suspiro, até o último batimento, até o último segundo. O que Lima fez comigo, e o que imagino que tenha feito com tantos outros que viveram aquilo de longe, foi me dar permissão para sentir tudo sem vergonha. Permissão para chorar por um jogo de futebol. Permissão para ter o coração partido por um time. Permissão para amar algo de forma tão profunda que dói fisicamente. Porque a sociedade te ensina que isso é infantil, que é bobagem, que homem não chora por futebol, que adulto racional não se entrega assim. Mas Lima me ensinou que essa entrega é a coisa mais humana que existe. Porque se entregar completamente a algo, acreditar sem garantias, amar sem pedir nada em troca, é o que nos faz humanos de verdade. É o que nos separa da apatia, da frieza, do cinismo. E eu prefiro chorar de felicidade sozinho num apartamento do que viver uma vida inteira sem nunca ter sentido algo tão intenso. Prefiro morrer de ansiedade numa final do que nunca ter tido algo pelo qual valesse a pena morrer de ansiedade. Prefiro ser chamado de louco, de fanático, de exagerado, do que ser alguém que nunca amou nada com essa força. Porque no final das contas, o que fica não são os momentos de sensatez. O que fica são os momentos de loucura. Os momentos em que você perdeu o controle, em que você deixou a emoção te engolir, em que você esqueceu de ser adulto e voltou a ser criança pura e apaixonada. E quando o apito final soou, e eu desabei em lágrimas naquele apartamento silencioso, eu não chorava só por uma taça. Eu chorava por todas as vezes que duvidei, por todas as vezes que sofri, por todas as vezes que quis desistir, mas não consegui, porque não se desiste do Flamengo. Você pode desistir de emprego, de relacionamento, de cidade, de país, mas não desiste do Flamengo.
Porque o Flamengo não é uma escolha que você faz, é uma marca que você carrega. É uma cicatriz que você não quer apagar. É uma tatuagem invisível no seu DNA. E Lima foi o momento em que todos nós, todos os milhões de flamenguistas espalhados pelo mundo, olhamos para essa marca e nos sentimos orgulhosos dela. Orgulhosos de pertencer a algo tão grande, tão poderoso, tão eterno. Orgulhosos de ser parte de uma história que começou muito antes de nós e vai continuar muito depois. Orgulhosos de carregar essas cores como bandeira, como escudo, como identidade. Lima não foi só futebol, foi uma celebração de pertencimento. Uma afirmação de que não importa onde você esteja, se você é Flamengo, você está em casa. Hoje, quando eu fecho os olhos e penso em Lima, eu não vejo o estádio que eu nunca pisei. Eu vejo o meu apartamento, vejo a luz da tela, vejo as minhas mãos tremendo, vejo o reflexo do meu rosto molhado no vidro da janela. E eu entendo que essa imagem, essa memória particular e solitária, é tão legítima quanto a de quem estava lá. Porque não existe jeito certo de viver o Flamengo. Existe só uma regra. Você tem que sentir. E eu senti. Senti cada segundo como se fosse o último. Senti cada momento como se fosse questão de vida ou morte. Senti cada vitória como se fosse minha redenção pessoal. E foi. Porque quando você ama algo com essa intensidade, cada vitória desse algo é sua vitória também. Cada título é seu título. Cada taça é sua taça. Não importa se você tocou nela ou não. Ela te pertence porque você sangrou por ela. Porque você acreditou quando era mais fácil duvidar. Porque você ficou quando era mais sensato ir embora. Porque você escolheu sentir quando era mais seguro se proteger. E essa escolha, essa decisão insana de se entregar completamente a um time de futebol, é o que nos une, é o que faz de nós não apenas torcedores, mas família. Uma família de milhões que nunca se encontrou, mas que se reconhece no olhar, que se entende sem palavras, que chora as mesmas lágrimas e sorri o mesmo sorriso. Eu não estava em Lima, mas Lima estava dentro de mim, e vai estar para sempre. Vai estar em cada batida do meu coração rubro-negro, em cada arrepio quando ouço o hino, em cada lágrima que ainda vem sem aviso quando eu lembro daquele dia. Porque Lima não foi um lugar, foi um sentimento. E sentimentos não precisam de endereço. Eles precisam só de um coração aberto para recebê-los. E o meu estava. Aberto, sangrando, pulsando, vivo, completamente vivo. E se você viveu Lima de longe também, se você passou por aquilo sozinho, se você chorou na frente de uma tela sem ninguém para te abraçar, eu quero que você saiba. Sua dor foi tão real quanto a de quem estava lá. Sua alegria foi tão legítima. Seu amor foi tão verdadeiro. Porque a nação não se mede em metros quadrados de estádio. Se mede em corações que batem juntos. E o nosso bateu. Bateu forte. Bateu junto. E vai continuar batendo, não importa onde a gente esteja até o último dia das nossas vidas. Conta pra mim. Onde você estava quando Lima aconteceu? Como você viveu esse momento? Porque eu sei que cada história é única e todas elas merecem ser contadas.